Ok, estamos então em direto. Só conferir que nos estão a ouvir bem. Penso que sim. Então, obrigada a todos, desde já por estarem presentes, quem irá intervir hoje e quem aceitou participar mais uma vez nestas conversas. Esta semana vamos abordar o tema da reocupação das salas de espetáculo e espaços públicos, e temos connosco um painel muito rico e diversificado, mais uma vez, que estamos muito contentes que se tenham juntado a nós. Temos Elvio Camacho, ator, encenador e diretor artístico do Teatro Feiticeiro do Norte; Margarida Mata, produtora e diretora artística da revista Fome, produtora da Gerador; José Manuel Castanheira, arquiteto, cenógrafo, pintor e professor na Faculdade de Arquitetura e de Belas Artes da Universidade de Lisboa; e Nuno Cardoso, encenador, ator e diretor artístico do Teatro Nacional São João. Nestas questões relativamente à reocupação das salas de espetáculos e dos espaços públicos, preocupa-nos, e a qualquer um de nós que estamos aqui presentes enquanto intervenientes na cultura, como é que, e porque também ainda não sabemos muito bem quais é que vão ser as estratégias, por enquanto, mas também de tudo o que sabemos, como é que vamos começar a abrir os espaços lentamente, e quais é que podem ser as consequências, tanto a nível de público, qual é que é o debate que vai ser tido para o público, e também para as nossas próprias produções, qual é que é o impacto a nível artístico, a nível económico e a nível social. E que estratégias é que poderemos nós adotar enquanto alternativa, se existem estratégias que poderão ser feitas e se essas estratégias estão já a ser debatidas. Relativamente a todas estas questões, acho que importa muito a questão do conceito de espaço, de público, tanto em termos de pessoas como em termos de espaço. Portanto, aquilo que é a nossa noção de espaço público versus espaço privado também, mas a nossa noção de espaço público com esta questão do coronavírus e do Covid está realmente a ser um pouco mudada, ou pelo menos talvez diminuída ou não, relativamente ao discurso e a políticas públicas de espaço público. Portanto, acho que é importante que as discutamos, que por este aumento também de controlo e que não se dê aso a uma maior ainda privatização e entre outras coisas. Portanto, a primeira pergunta vai mesmo neste sentido, para o nosso primeiro interveniente de hoje, o Elvio. Como é que estão a ver estas medidas relativamente à vossa sala de espetáculo na Madeira e relativamente ao Teatro Feiticeiro do Norte? E como é que prevêem nos próximos tempos uma lenta abertura, se já há alguma previsão? Vou apresentar, entretanto, o Elvio Camacho. O Elvio Camacho é ator e encenador, professor de interpretação, formador de teatro, criador. Trabalhou com diversos encenadores de renome em mais de 60 criações. É licenciado em formação de atores e encenadores pela Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa. Como aluno de mérito desta escola, foi ator do Teatro Nacional Dona Maria II. Como bolseiro de entidades como o Centro Nacional de Cultura, o Ministério da Cultura frequentou diferentes formações de teatro internacionais. Foi professor de teatro do curso profissional de artes de espetáculo no Conservatório Escola Profissional das Artes de Madeira. Fundou a Teatroteca Fernando Augusto no Teatro Experimental de Funchal e em 2013 fundou com Paula Eira o Teatro Feiticeiro do Norte, onde atualmente trabalha. Obrigada, Elvio, pela presença. Obrigado pelo convite. Queria mandar um abraço para todos estes convidados e convidadas ilustres. É verdade, admiro muito o vosso trabalho, de diferentes maneiras, já os vi a todos. Nós temos uma sala com 30 lugares, de maneira que eu já andei a fazer contas, mas aqui na Madeira a situação, nós estamos a circulares normativas, e a circular normativa proíbe tudo até algo em contrário, proíbe tudo até o final de agosto. Talvez seja bom, talvez não sei. Com relação, portanto, eu tenho pensado muito
como vem, nós já fizemos espetáculos para 2 pessoas no Balcão Cristal, portanto já estamos habituados. Também já fizemos lá carreiras de 2 meses, fazer uma carreira de teatro como deve ser numa sala, e tivemos dias em que não apareceu ninguém. Mas, portanto, provavelmente estamos preparados. Até o nosso próximo espetáculo é uma encenação do Miguel Loureiro, com livros bíblicos, e talvez seja adequado algum racionamento público no tipo de trabalho que vai ser feito. Com relação ao que nós temos, ao que nos pedem, nós no início estávamos reticentes em relação a estes Zooms e até vídeos, porque já nos pediram imensos vídeos. O Teatro Municipal Baltasar Dias, que é uma sala italiana grande, aqui do Funchal, com quem nós trabalhamos, foi o primeiro a lançar-nos esse desafio. E acontece que nós temos feito com resistência, cada um no seu canto. Por acaso o espetáculo era um monólogo, eram monólogos de 3 mulheres, um texto escrito pela Ana Cristina Pereira, e adequava-se, mas lá pusemos o telemóvel à nossa frente e fizemos isso 15 minutos. O certo é que aquilo já foi visto no Brasil e já há pessoas a quererem informações sobre o espetáculo no Brasil. Se este é um novo... É bonito, já contei isto à Ana Cristina Pereira, ela ficou toda contente. E agora, ainda ontem tivemos um Zoom com o Miguel Loureiro e foi bonito, começámos a marcar ensaios para julho, através desse meio, que se estranha e depois estamos mais à vontade. Mas o que aconteceu em relação a nós já devíamos ter estreado um espetáculo, a Síndrome de Stendhal, do Terence McNally, que partiu devido a esta doença. Seria para estrearmos em abril, estaríamos com carreira de 3 semanas. Nós trabalhamos com equipas que não são só de cá da Madeira. Faz parte do nosso projeto. Daí os nossos convidados e daí também acolhermos muitos espetáculos na nossa sala, na nossa pequena sala. E nós não sabemos, a nossa estratégia foi não cancelar nada, adiar o que é possível, mas não cancelar o que está para a frente. Do género, o Miguel Loureiro vem em setembro, final de setembro, há ligeiros ajustes, mas o que agora não podemos fazer, vamos arranjar maneira de fazer em 2021. Não sei se será por streaming, porque não há streaming capaz desta velocidade. Quer dizer, o teatro, as artes performativas proporcionam a velocidade da luz e nós vemos todo o delay que existe nestes meios novos. Isto para dizer que estamos na tal reinvenção, mas eu sinto que há quase um pedido de um teatro 5G, não é? A tecnologia que ainda virá, e não é possível é impossível substituir a velocidade da luz com que as coisas se dão entre público, atores e plateia. Depois também não podemos fazer monólogos, há textos belíssimos, mas há monólogos belíssimos que queremos fazer, mas não é por aí, até porque eu e a Paula somos uma estrutura muito pequena, embora somos uma associação, e o que nós queremos é cada vez ter mais amigos ao nosso lado no palco, daí o nosso projeto contemplar mais gente. Íamos ter a pulga atrás da orelha, que é uma grande aventura que fizemos no ano passado no Baltasar Dias e que encheu as casas. Íamos propô-la agora em julho, foi cancelado. E o que também está a acontecer, ainda ontem lembrei-me, e não estou a medir o tempo, mas o que está a acontecer, o Baltasar Dias entrou em obras importantes. E eu pensei, o nosso balcão cristal, o nosso espaço, também precisa de umas obras. E no outro dia devia pensar, bem, a primeira coisa serão as obras, que é isolamento de som. Vamos aproveitar, por exemplo, dessa maneira. Mas, por exemplo, em relação ao espetáculo que cancelámos, e que contaria com 3 artistas de Portugal, do nosso Portugal continental, vamos fazer alguma coisa. Portanto, vamos fazer, mesmo nestes meios do éter, que o éter divino, não sei, proporciona, e vamos tentar fazer alguma coisa. Quanto mais não seja, porque já existia uma tradução feita pela Maria João da Rocha Afonso, mais não seja por gesto de homenagem ao Terence McNally que partiu. E como estamos distantes, põe-se este problema também, porque, ou seja, também já há um certo apelo ao proteccionismo, não é? Vamos fazer então tudo com artistas nacionais ou locais, o que não é possível no nosso caso, nem queremos de todo.
Mas põe-se a questão, por exemplo, da quarentena obrigatória, quem vai para a Madeira. Por acaso toda esta equipa vinha de Lisboa no dia 16 de março, e já tínhamos os bilhetes comprados, e precisamente no dia que foi implementada a quarentena. Felizmente cancelámos a tempo, porque senão ainda tínhamos que ir à casa das pessoas levar a comida e tudo mais. Uma outra questão são os nossos públicos. Nós fazemos teatro por toda a ilha, salões paroquiais, e muito do nosso público vem dos centros de dia, necessariamente gente mais madura, com mais vida, mas que é um público para nós muito especial e não temos solução para isso. Ainda hoje falei com a minha mãe, que está muito cansada de estar em casa, e ela gosta de ver os nossos espetáculos, e não sei, a gente agora já começa a ter medo, não deixa a minha mãe entrar, só deixa outra faixa etária entrar. Bem, são estas as questões, e depois de higienização, de liofilização da sala, quer dizer, isto como é que é? Eu não sei, é impossível esterilizar tudo. Já se fala dos bilhetes também agora serem virtuais, seja tudo virtual, mas nada vai substituir a presença, este aspecto do teatro. Eu escutei ontem, a propósito disto, agora há muito tempo para tudo, que o mestre Castanheira dizia, era para fazer este streaming na varanda, para vocês verem o mar, mas está muito vento hoje, e realmente eu nunca tive tanto tempo para estar numa varanda, a ver o mar e o vento. Já conheço os ventos, as dinâmicas do vento que vem pelos vales do Funchal, e nunca vou ter isto mais na minha vida. Eu não sei, será que eu vou conseguir produzir com isto alguma coisa? Não sei, é como eu estudei matemática até o 12º ano e não sei para que é que me serviu, mas para alguma coisa há de ter servido. E este tempo de contemplação na minha varanda tem sido útil, digamos assim. E eu escutei, por fim, para dizer que há tempo para streaming, eu tenho que ouvir também o vosso anterior, porque há tempo para estas plataformas, não necessariamente pagas. E eu escutei ainda ontem uma da Boca Bienal, a Cláudia Galhosa a entrevistar a Maria Mota, uma cientista, e no final, só no final ela falou da questão dos espetáculos, que ela disse que talvez vamos implementar o sistema de desconfinamento sueco aos poucos, e com esperança, mas eu achei bonito vindo de uma cientista. Epá, tudo o que me dá esperança, ou que nos dá esperança, é bem-vindo. Não sei se é isto que eu tinha a dizer. Obrigada, Elvio. Então, partindo deste ponto e de algumas ideias que o Elvio aqui lançou, passamos para a Margarida. Mas antes queria aqui lançar duas ideias, até porque a Margarida trabalha com diferentes plataformas, tem trabalhado bastante com teatro, mas também com outros meios artísticos. E recentemente eu lia, e com a colaboração e com a produção da FOM também cruzam-se diferentes artes e manifestações artísticas. E recentemente num artigo da Smithsonian sobre arte urbana e sobre como é que os artistas urbanos estão a reagir neste momento à pandemia e às medidas de confinamento, e se há diálogo e comunicação nas paredes do mundo, a certa altura lia-se o seguinte: "The one thing I hope is that we rethink digital public art." Portanto, a única coisa que espero é que repensemos a arte pública digital. Public art that is shared online through social media or other internet capabilities. Rather than just being an addiction to the existence practice, em vez de ser simplesmente um vício ou uma adição à prática já existente, we can really try and start thinking about a way to use the digital public sphere to really engage the people that otherwise wouldn't be engaged by this kind of practice. Portanto, podemos pensar numa maneira de usar este espaço público digital para nos tornarmos, para religarmos o público também e as pessoas neste tipo de prática. E que there's really a possibility of creating new audiences, que é uma possibilidade de criar novos públicos. Eu tenho assistido recentemente e nós também vamos ter uma pequena performance em direto para o próximo fim de semana, e tenho assistido às performances que o Teatro Mosca tem exibido também, e numa das últimas conversas questionava-se se realmente há outro público que venha a assistir. Eu acho que não, acho que o público
que vem assistir a este tipo de trabalhos é o mesmo e com bastante fome de voltar às salas e de voltar a ver teatro, mas enquanto não existem outras opções, cria-se aqui, continua-se a criar ligação e presença. Mas gostava de ouvir também a Margarida neste sentido e vou apresentá-la para ouvirmos e ouvirmos a sua opinião e a sua experiência nestes 2 meses, pelo menos. Margarida Mata é licenciada em Belas Artes, Escultura pela Faculdade de Belas Artes de Lisboa e mestre em Museologia e Museografia pela mesma instituição. Desenvolveu trabalho como mediadora cultural em várias instituições, entre elas Museu do Design e da Moda, Museu das Comunicações, Museu Nacional da Arte Contemporânea. Foi assistente da artista Joana Vasconcelos. Publicou artigos sobre contextos expositivos em revistas como Vox Musei, Revista 4, Midas, etc. Entre 2014 e 2018 fez parte da equipa fixa do Teatro Ubando, onde foi mediadora e produtora. Desde 2018 trabalha como produtora independente, colaborando com várias companhias. Em 2018 fundou a FOM, uma associação que procura mostrar a arte emergente, sobretudo da margem sul do Tejo, e que tem como núcleo a revista homónima. Desde setembro de 2019 é produtora da Associação Gerador. Obrigada, Margarida, por estares presente e passo-te a palavra. Obrigada eu. Quando mencionaste a questão da street art, eu não consegui evitar de sorrir, isto porque é precisamente um dos temas que nos tem ocupado a cabeça na FOM. Isto porque, ironicamente, a FOM, o projeto que tinha maior para 2020, chama-se Acordar Espaços, o que nesta altura de desconfinamento parece bastante adequado. E era um projeto, era e é, porque ele vai continuar a acontecer a partir de julho, é um projeto de programação em espaços alternativos ou que estão fechados há muitos anos. Em relação à arte urbana, deste projeto, aquilo que será feito até, eu diria que pelo menos novembro, será apenas ligado à arte urbana. Portanto, foi a forma que nós encontramos de poder continuar a produzir e a poder continuar a nossa atividade. Isto porque nós, durante este período de confinamento, de Covid, nós tivemos que encontrar também nós outras soluções para a fome, porque era suposto ter saído uma revista no final de março. A nossa revista, um dos conceitos é que ela é uma galeria em papel, e nós aproveitamos, e nós nos lançamentos fazemos sempre eventos de lançamento com uma exposição e com concerto, e nós tivemos que cancelar esse lançamento, mas fizemos o lançamento apenas online. Portanto, nós também tivemos que criar aqui uma adaptação ao momento. Eu acho que é bastante interessante pensarmos na questão da arte urbana enquanto meio, e também como as redes sociais têm uma grande influência. Eu não sei se... Existem vários projetos, já até mesmo a Underdogs neste momento está com uma exposição online, mas eu acho que a grande vantagem nem é tanto a arte urbana nos meios online, é sobretudo a arte urbana neste desconfinamento e o papel dela continuar a existir e dela poder ser um grito de esperança, como o Elvio dizia há pouco, dos gritos de esperança, ou aquilo que possa dar esperança, também no regressar à rua. Portanto, é um trabalho que se faz de uma forma solitária, que ao ar livre, e que também é apreciado da mesma forma. É óbvio que é necessário também algum investimento para que ela continue a existir, e que eu acho que é um caminho até ao final, pelo menos até ao final do ano, daquilo que nós perspectivamos, é um caminho que nós seguiremos e será uma parte da fome importante para que nós vamos explorar. Eu gostava de dizer, e aquilo que eu tenho sentido, não só na fome, como também no gerador durante este período, e é um bocadinho, gostava de fazer uma reflexão sobre isso, é que nós temos sido altamente adaptáveis e nós estamos a sentir e estamos a pensar sobre um período de tempo que na realidade é muito curto. Nós estamos a viver esta era, tem 2 meses e está quase a terminar, e estamos quase a iniciar uma nova era, de sair da era Covid para a era desconfinamento, se pudermos assim dizer.
E aquilo que eu tenho sentido é esta criatividade durante a era Covid deve e está a acontecer, está a ser também a existir na era de desconfinamento. Portanto, temos visto os espetáculos drive-in. Eu li por acaso uma coisa interessante da Graziella há uns tempos no Facebook sobre os espetáculos do drive-in. Eles são um recurso para um período de tempo, tal como a Graziella também já viu um espetáculo em drive-in, eu também já vi. E eles existem, não tanto enquanto tipologia, poderão vir a existir enquanto tipologia, mas eles vivem sobretudo pela experiência do insólito que é ver no espetáculo em drive-in. E até que ponto é que, passando esta era, se eles se tornam, esperemos para perceber se eles se tornam uma tipologia ou se é realmente um recurso do momento. Há também os espetáculos à janela, portanto, eu sinto que há uma criatividade neste desconfinamento que é muito interessante. E gostava de dizer que aquilo que nos tem ocupado a cabeça, tanto na fome, mas também falo também pelos geradores, é um bocadinho um eixo de pensar, por um lado, no respeito pelo público, e o Gonçalo M. Tavares, também numa das conversas do festival da Bienal O Boca, referiu, foi a primeira vez que eu ouvi referir o respeito pelo medo do público. Portanto, nós, como instituições, também temos essa responsabilidade de respeitar o medo do nosso público. E nós, todas as decisões que nós formos tomando nesta época de desconfinamento, quer seja abrir as salas, quer seja manter fechado, quer seja quase no caso do teatro, optar quase por encenar também o público a estar no espetáculo. Tudo são mensagens que nós estamos a passar e que nós estamos a passar enquanto instituições, e isso é muito importante nós também pensarmos nisso. Pensarmos se esta é uma época em que nós vamos aproximar-nos mais do nosso público e como. E eu acho que no caso da fome, a mensagem que nós estamos a passar neste desconfinamento, nós não gerimos uma sala, nós temos parceiros que nós programamos espaços ou os espaços programam-nos, e para nós está a ser importante esta gestão com os parceiros de pensar no maior conforto possível para o público e deixar também que o público decida, de certa forma, se quer ou não estar. E eu dou-vos o exemplo que um dos acordados espaços que nós vamos fazer é numa pequena aldeia em Moledo, na Lourinhã, e nós tomámos a decisão de fazer uma parte do projeto agora em julho, que está mais ligada à arte urbana, e a parte mais de conversas e que tem a ver com ajuntamentos de públicos, nós decidimos fazer mais tarde. Também para dar esse espaço às pessoas de quererem encontrar-se connosco e não correr o risco de estarmos a conversar para o vazio. Uma reflexão que eu também acho importante é o que é que nós aprendemos com este período de tempo. E o que é que se fortaleceu durante este período de tempo e que nós também não podemos esquecer. O Elvio falou sobre os convites do público, os convites que tem recebido para fazer espetáculos gravados, incluindo o meu. Eu acho que o que é importante é nós pensarmos que não é o teatro que está aqui em causa. O que está em causa é uma outra forma de exposição, uma outra forma de criação, um outro plano. Não é o plano do teatro. Portanto, acho que está sempre muito mais próximo daquilo que poderá ser um revivalismo da performance gravada. Isso, por exemplo, no caso dos geradores, nas leituras fora de cena, que é um dos projetos agora da programação online do gerador, tem sido muito claro para nós. Portanto, não é transmitir um espetáculo, é algo que é feito para este meio, especificamente. E outra coisa que eu acho também muito importante durante esta época é nós pensarmos
as estratégias do online. Portanto, não é pensarmos que as redes sociais e que a internet no geral pode não ser só uma forma de distribuir flyers, ou seja, nós em vez de distribuirmos 500 flyers, fazemos um post, chega ao mesmo número de pessoas. Não é só uma campanha de marketing e que pode ser um espaço para divulgação de conteúdo e de forma de chegar a um novo público. E digo-te, Patrícia, daquilo que tem sido a experiência do Gerador, nós estamos a chegar a novos públicos e também na FOME nós sentimos isso. Portanto, este último número da FOME que foi lançado online chegou ao dobro das pessoas do que costuma chegar a FOME impressa. E isso também foi interessante nós percebermos. Portanto, há plataformas europeias, como por exemplo o We Share Culture, que é muito interessante, que é uma plataforma holandesa, que já pensa nisto há algum tempo, mas é um pensamento de nicho. Então agora acho que nós podemos começar a pensar nisto de uma forma mais disseminada. E eu gostava, parece que foi apropriada esta conversa, eu gostava só de ler aqui um bocadinho de um texto, se me permitirem, não sei se há espaço para isso. É da última, uma crónica do Gerador, do jornalista Ricardo Ramos Gonçalves, que ele termina a sua crónica com as seguintes palavras: é tempo de reconstruir aquilo que conhecemos hoje como esfera pública, que deixou de ser a rua e o parque onde nos movimentamos, para passar a ser verdadeiramente um espaço global. Uma vez que o contacto entre pessoas de diferentes países nunca foi tão fácil e direto, seja através das artes e da cultura, da política ou do diálogo e da partilha de conhecimento. Este é um dos momentos mais singulares da nossa história para se pensar no amanhã, para onde devemos partir com os melhores ensinamentos do mundo de ontem. E eu acho que é sobretudo isto, é agora nós pensarmos neste desconfinamento e pensarmos o que é que aprendemos com este tempo que nos obrigou a parar. Obrigada, Margarida. Sim, e se pensarmos e se respirarmos um pouco relativamente à questão do público, para mim a experiência relativamente, por exemplo, à performance ainda não sei qual é que vai ser, para nós, Teatro Estúdio Fonte Nova, qual é que vai ser a reação. Mas, por exemplo, notamos que pelas conversas temos tido reações já diferentes, temos tido presença já diferente de feedback que anteriormente não tínhamos. Portanto, só aí vemos presença a nível de indivíduos e de reações e de comentários que não eram assim tão comuns. Portanto, sim, é verdade. E obrigada também pela adição e a soma relativamente à questão do espaço do online e do espaço público relativamente à arte urbana. E a passar então agora a palavra a José Manuel Castanheira, que acho que deverá ter muito a dizer relativamente também à questão como arquiteto e como cenógrafo e relativamente a esta reocupação, digamos assim, e do espaço público e das salas de espetáculo. A certa altura no artigo eu lia também como é que nós questionavam como é que iremos recuperar a confiança também nos espaços públicos. Ou seja, pronto, no online nós neste momento estamos a navegar mais ou menos de uma forma confortável e com confiança e estamos a pôr novas opções, a colocar novas ideias, a trabalhar de uma forma se calhar até mais experimental e livre, mas que a nossa confiança nos espaços públicos pode ter que ser renovada e reconstruída, uma necessidade de até na reconstrução da sociedade e economia. E lia também ainda hoje um novo artigo do Rui Matoso sobre a questão das cidades, da construção das cidades e na capacidade cultural das cidades, em que ele referia que não é por isso suficiente exigir ao Governo Central que aumente os orçamentos para a cultura e os apoios às artes sem exigir que os municípios e as cidades cumpram o seu papel no desenvolvimento cultural local através de um planeamento estratégico participado, adequado a cada território e determinado pelos valores da democracia cultural.
E ele põe aqui certos pontos, e alguns deles são facilitar a apropriação de espaços públicos para as artes de rua, de modo a contribuir para a vitalidade cívica e cultural do espaço público, recuperação e uso dos espaços devolutos, espaços de criação, como ateliês, oficinas, espaços de ensaio, condição de fruição das artes e dos equipamentos culturais em diferentes modalidades e intensidades, condições de participação ativa dos cidadãos no desenho das políticas públicas como imperativo cívico categórico, e criação de estratégias de alargamento de base social dos públicos, desenvolvimento e a formação constante. Portanto, gostava também de refletir um bocadinho sobre todas estas questões, como é que poderemos repensar nesta altura, como ele diz, como ele cita o Lampedusa, para que não mudemos, para que tudo fique na mesma, não é? Como é que podemos também aproveitar esta altura para repensar e para fazer crítica. Vou passar então a apresentar o José Manuel. José Manuel Castanheira é doutor em Cenografia e Arquitetura pela Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, onde leciona desde 1982. É membro no Centro de Investigação em Arquitetura, Urbanismo e Design da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa. Exerceu funções na Gulbenkian e no Teatro Nacional. Cenógrafo desde 1973, criou mais de 250 cenografias para teatro, cinema, dança e ópera. Em 1993, o Centro Georges Pompidou, em Paris, apresenta uma retrospectiva sobre a sua obra. Em 1995, é convidado como membro do júri da Quadrienal de Praga de Cenografia e Arquitetura. Recebeu prémios nacionais e internacionais. Em 2010, é eleito membro académico da Real Academia de Belas Artes, Espanha. É membro fundador do Instituto Europeu de Cenografia e da Associação Portuguesa de Cenografia, onde foi presidente de 2012 a 2016, e é autor de 6 livros sobre cenografia. Obrigada, José Manuel, por estar presente, e vou passar então a palavra. E queria só acrescentar, quem nos estiver a ouvir pode fazer perguntas na nossa página de Facebook ou comentários, e nós passaremos essas perguntas no final ao painel. Obrigada, José Manuel, pela presença. Muito boa tarde a todos, muito obrigado obrigado pelo convite, saudar os meus colegas deste painel. Bom, eu não tenho uma resposta à pergunta, nem nenhuma pergunta. O que eu tenho são inquietações, medo e uma perplexidade por verificarmos que há uma grande incapacidade generalizada em dar respostas ao que quer que seja neste momento. Eu tomei aqui algumas notas a propósito deste desafio. Esta pandemia meteu-nos a todos em casa e, entre várias coisas, fechou os teatros. Assim, enclausurado, dou comigo a inventar passeios dentro de casa, ao longo do corredor, para a frente e para trás, imaginando que estou a passear na cidade. Mais do que nunca dou comigo a observar com frequência, em cima do móvel, o globo terrestre. E também a literatura de viagens voltou em força ao meu dia-a-dia. Tantas e novas viagens imaginárias que acabam sempre num lugar chamado dúvida. Lugar que é uma espécie de sala de espera, tal como o cenário onde esperamos ansiosamente algo que não é completamente nítido e onde simultaneamente tudo nos leva a pensar na condição humana. E esta espera remete-me inevitavelmente para Beckett, mas também para Peter Handke e para Dino Buzzati. Bom, confinado, uma palavra que já se tornou insuportável ouvir, uma palavra horrível, com sabor, afinal, e que cada vez que a ouço me faz saborear uma espécie de compota de apocalipse. Com as notícias possíveis que me iam chegando, fui observando rapidamente como o teatro, aqui no nosso micro-universo deste país, não faz parte da vida cotidiana. Teatros fechados é uma coisa que não preocupa muita gente. E reabri-los é, pois, um problema secundário. Bom, mas isto também não é um problema novo. Tem, agora, novos contornos. A classe
por aquilo que me chega, entrou numa espécie de colapso. Mas, entretanto, como aliás já ouvimos aqui falar, o Élvio e a Margarida, cada um à sua maneira, e a Patrícia também, alguns mais irrequietos começaram a postar gravações caseiras ou a difundir teatro requentado na net. A televisão sentiu-se de fora e também aproveitou para transmitir alguns enlatados de teatro televisionado. Reações à indiferença do poder ou às poucas medidas que foram sendo avulso anunciadas, via sobretudo nas redes sociais, mas estavam marginalizadas pela avalanche de informação, assenta essencialmente nesta dicotomia já um pouco paranoica da extensão dos danos, sempre entre o problema da expansão da contaminação ou da paralisação da economia. É curioso que aqui eu fui parar a um artigo que o Orhan Pamuk escreveu recentemente, há cerca de 15 dias mais ou menos, a Margarida está-se a rir, se calhar leu, no El País, sobre o Pamuk está a escrever há 4 ou 5 anos um novo romance sobre a peste, no princípio do século XX, e entre muitas coisas que vai contando através da sua investigação, chamam particularmente a atenção os dados históricos sobre as múltiplas pandemias que ao longo dos séculos devastaram o mundo e a forma como o poder lidou com isso. E a conclusão generalizada por todas as descrições que são analisadas e descritas é que os dados e os números são sempre adulterados e a verdade aparece sempre camuflada e deturpada propositadamente. Bom, isto lembra-nos qualquer coisa, não é? Bom, e depois, curiosamente, ele termina falando um pouco naquilo que a Margarida também ventilou, que é a questão do medo, não é? Que é que no fundo aquilo que mais interessava era agora a reflexão sobre o medo da morte. Bom, e mais coisas por aí fora. Não vou agora avançar com o Pamuk. Mas, na realidade, o nosso universo, agora aterrando na nossa condição de gente que faz teatro ou disciplinas paralelas, como ou mais próximas, aquelas que têm a ver com a cultura ao vivo, a dança, o circo, a música. A perplexidade, também como já disse, que talvez não é completamente nova, é de facto constatarmos outra vez o desconhecimento generalizado da natureza complexa e singular que tem o nosso setor. Invariavelmente somos considerados como um artesanato perfeitamente dispensável. No meio de tantas medidas de apoio em Portugal, a vários setores da sociedade, a cultura foi sempre remetida para segundo ou terceiro plano, ou mesmo esquecida, propositadamente ou não. No meio de devastação do setor, surge a ideia, aqui com alguns dinheiros, nada melhor que a decoração, com esta ideia bizarra que a passou de um festival de música para entreter a malta, não é? E uma super publicidade com grandes empresários, de uma reunião com grandes empresários de mega festivais, obviamente, que têm a ver com uma indústria que é uma coisa que para nós é relativamente indiferente. Paradoxalmente, isto tudo, e tendo em conta as informações disponíveis, aqui fechado em cada, sendo Portugal um país elogiado internacionalmente como um pioneiro na combate à pandemia, né, no que diz respeito à cultura, reconhecendo o estado de calamidade com medidas significativas de apoio, aqui estamos na retaguarda, completamente. Aquilo que me parece ficar aqui, isto são notas soltas e diversas, um pouco desconexas, peço desculpa, mas enfim, é o que fica a nu nisto tudo, a mover,
é a fragilidade confrangedora da atividade cultural em Portugal. A falta de credibilidade e a tão falada ausência do estatuto do artista, que é absolutamente inaceitável que numa situação destas milhares de artistas fiquem entregues ao seu destino sem qualquer esperança. E isso é completamente ignorado. A necessidade absoluta da criação também da condição do artista intermitente, que é uma coisa que vem sendo falada, que já existe em muitos países, em alguns países há muito tempo, e que aqui não vemos maneira de que isso possa acontecer. Mas também uma certa incapacidade que nós temos aqui em Portugal de nos juntarmos, e sobretudo em momentos difíceis como este. E eu vi aqui já há mais de um mês que, por exemplo, aqui os nossos amigos espanhóis tiveram a capacidade, e nós que tanto falamos sempre da dificuldade que a Espanha tem de se unir e das divisões todas políticas e sociais, o que é um facto é que perante este problema que ultrapassa todas essas divisões, eles tiveram a capacidade de se juntar 35 associações de atividade cultural e criar um documento único para reivindicar, um documento único que junta mais de 350 mil pessoas para reivindicar uma série de 35, não, desculpa, não tenho agora aqui o número, mas dezenas de medidas reivindicativas para dar resposta imediata a esta problemática. E aqui nós continuamos ainda aí com uma série de hipóteses de conseguir fazer qualquer coisa e de nos juntarmos para isso. Bom, mas o que eu vos queria aqui agora dizer, mais perto daquilo que a Patrícia me perguntava, é que estas minhas reflexões no que diz respeito às salas de espetáculos, e que, portanto, a mim me interessa diretamente a reflexão sobre a situação a que estamos sujeitos, é uma interrogação, um questionar sobre o futuro da arquitetura dos teatros. Não é? Eu estava aqui agora à procura de uma nota que não encontro aqui, mas que tem a ver com que resposta é que pode ser dada a esta questão de reabrir os teatros. Claro que uma resposta imediata é impossível, porque não só tem a ver com regulamentos que possam ser emanados das instituições que superintendem estas salas de espetáculos, Direção-Geral de Saúde, Inspeção das Atividades, por aí fora, mas também, e aí talvez eu seja um bocadinho menos otimista do que a Margarida, porque anunciou o fim desta era, vamos ver, mas de qualquer maneira alguma coisa vai ficar, e que toca na essência do que é o fenómeno teatral, a relação ator-espectador. E aqui eu angariei uma série de interrogações. Agora que os espectadores, que se anuncia que os espectadores têm que estar isolados, eu ontem, por exemplo, falava com o diretor do Teatro de Almada, que está a pensar ou não se pode haver festival, se não pode haver festival, ou em que condições se poderia fazer, mas, por exemplo, soubemos que uma sala grande, que leva cerca de 400 pessoas, 400 e tal, no máximo, segundo as hipotéticas novas regras, poderão ter 100 espectadores na sala. Bom, e todos eles distanciados uns dos outros, X metros. Parece que são 2, não se sabe bem, se são 2, são 2,5, se são 3, são 1,5, mas, portanto, bom, o que confere às salas toda uma outra fisionomia e que altera as regras sobre lotações, sobre venda de bilhetes, sobre as contas, a economia dos teatros. Depois, isso leva-nos logo a uma outra questão, que é todas as regras de proporção
consideradas mais ou menos ideais, a proporção entre emissor e receptor, portanto, entre ator e espectador e vice-versa, estão em xeque. Bom, e daí a máquina que movimenta os fluxos no fenómeno teatral deixará de ser exato, não será mais exatamente aquela que foi até agora. E repito, estas coisas todas são interrogações. Portanto, nasce um novo espaço, ou seja, uma região que vagueia entre os espectadores. Antes essa região estava confinada às coxias e que na configuração dos teatros italiana passam a ser muitas cadeiras vazias e que eventualmente poderia evoluir, naquelas que não têm uma plateia fixa, em novas zonas vazias, digamos, zonas por explorar. Daí as imagens e as palavras têm agora mais espaço de circulação, mas é um espaço deserto por enquanto. O conceito habitual de fila, lugar, desaparece. Em seu lugar aparece uma coisa nova, que é um alvéolo do espectador. E a palavra público, como coletivo, desfaz. Assim, o ator vai precisar de estabelecer novas relações com esses alvéolos. Não sei. Assim, o público também passará a pulsar de modo diferente. E, portanto, aqueles fluxos a que estamos habituados, por vezes até um bocadinho místicos, na descrição que o ator normalmente faz da relação ou do fenómeno, esses fluxos passam a funcionar de modo diferente. O espectador fica isolado, perde o conforto de grupo e torna-se mais vulnerável. A empatia, a energia do vizinho espectador, perde força. O espectador perde solidariedade. E um novo perfil de psicologia do grupo vai redefinir os contornos deste fenómeno. As reações do espectador, aplausos, sorrisos, gargalhadas, tosse, patear, que está um bocadinho em desuso, mas, enfim, é sempre uma hipótese, sofrem metamorfoses por via dessa condição do isolamento. E depois outra coisa, entrar e sair da sala, o espectador, não será mais uma viagem habitualmente feita em grupo ou numa aventura solitária. Passa agora a ser um ritual vigiado e controlado, provavelmente à distância. E, curiosamente, as frisas e os camarotes, como células isoladas, que estavam em desuso na própria arquitetura dos novos teatros, voltam a ganhar expressão. A quarta parede nos teatros à italiana regressa em força, acentuando o caráter burguês e discriminatório da tipologia de teatro. E o público, preferencialmente voyeur, também está de regresso. Esse público do século XVIII e XIX, uma vez que agora, em simultâneo, o espectador não só quer ver o espetáculo, mas também quer controlar escrupulosamente o comportamento dos outros espectadores. Portanto, vigiar e controlar todos os movimentos do público será uma nova função no teatro. Se calhar até uma nova profissão. A câmara fixa, que habitualmente mostra nos bastidores a evolução da cena, junta-se agora a essa câmara, junta-se agora uma nova câmara. A câmara que mostra a totalidade dos espectadores e o seu comportamento. Bom, bilheteira, bengaleiro, casas de banho, lojas, cafetarias, têm novas regras. E os arrumadores, que nos teatros de maior dimensão têm a designação de frente de casa, que é uma expressão não muito simpática, tem sim um ar de fábrica, mas, por exemplo,
os arrumadores estão ameaçados. Eles que, com a bilheteira, são os primeiros a contactar com o espectador, eles, tal como a bilheteira, são os primeiros a contactar com o espectador. A solidão do espectador passará por deixar de ter interlocutor. O arrumador passa a ser impessoal, tal como as salas de espera dos hospitais, ou da Segurança Social, ou no próprio aeroporto. Tudo será feito através de monitores e através do som áudio. E a classe dos arrumadores passa a ser uma sala de controle isolada, apenas contactando com o público através do vídeo ou do som. Bom, meus amigos, isto é, desculpem lá, isto é muita história aqui, mas como disse, assim, isto são coisas que me vão aparecendo ao longo deste tempo de reflexão sobre o que é que pode. Espero que tudo isto que eu tive para aqui a desbobinar seja sobretudo ficção, mas alguma coisa desta é capaz de ficar, porque o medo, e aqui, como dizia o Pamuk, o medo da morte é superior a tudo. Obrigada. Obrigada, José Manuel. Nada. Acho que lançou ideias também muito interessantes e que têm surgido, questões que nos têm com certeza surgido e em vários artigos, depois a nível pessoal, não é? Na nossa vida, também enquanto coletivo, não apenas enquanto trabalhadores das artes e da cultura, mas também enquanto indivíduos e quanto ocupando o espaço público e ocupando salas de teatro e outros espaços, e tem sido muito recorrente lembrarmos os conceitos de biopolítica e de biopoder. Foucault tem estado muito presente nos últimos tempos, as distopias também têm estado muito presentes, e no tal artigo do Rui Matoso que eu citava há pouco, ele refere obviamente o biopoder como a modulação do poder que captura a vida e introduz-se na vida cotidiana, abarcando todo o corpo social para fins de controle e manipulação, que me parece também espelhar muito aquilo que o José Manuel referia agora. E todas estas restrições que nós vemos, que veremos possivelmente e que teremos que ver nas salas de espetáculo, estão a ser e vão ser reproduzidas nas cidades, nos espaços urbanos, onde é que nós nos podemos sentar, onde é que não nos podemos sentar, onde é que nos podemos colocar ou não. Portanto, esta relação com o espaço privado e público está a ser repensada a qualquer momento, e óbvio que tem também impacto na criação, não apenas nas salas de espetáculo, mas na criação, penso eu. O New York Times e eu, a semana passada, também falámos disso, fez uma entrevista há pouco tempo sobre esta questão da criação, e nós também vamos ter uma conversa sobre criação, em que o Milo Rau, o diretor e encenador austríaco, referia sobre a importância dos teatros também repensarem a sua forma as companhias de teatro repensarem a sua forma de criar, das grandes produções, e que este momento do coronavírus e do confinamento também nos veio trazer esta possibilidade de repensar. Portanto, eu passo agora ao Nuno Cardoso, que tem estado pacientemente à espera, e muito agradecemos desde já a paciência. Entretanto, a Margarida penso que tenha que sair às 6, portanto, se entretanto Margarida sair, peço que se despeça. Olha, saiu, não sei. Saiu, mas não se despediu. Mas pronto, olha, agradecemos desde já a Margarida a presença, por ter estado connosco e por ter partilhado as atividades da Geradora e da FOM, também do projeto FOM. Passo agora a apresentar e passo a palavra ao Nuno Cardoso, encenador e ator, diretor artístico do Teatro Nacional de São João, Porto. Frequentou o curso de Direito da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Iniciou o seu percurso teatral no início da década de 1990, integrando o CITAC. Como ator, integrou o elenco de espetáculos encenados por Paulo Lisboa, Nuno M. Cardoso, Francisco Alves, João Romão, João Garcia Miguel ou Vítor Hugo Pontes. Foi um dos fundadores do coletivo Visões Úteis e entre 1998 e 2013 assegurou a direção artística do Auditório Nacional Carlos Alberto, assumindo mais tarde a coordenação de programação do Teatro Carlos Alberto, equipamento que passou a integrar a estrutura do Teatro Nacional de São João. Foi diretor artístico do Alcalde Teatro, onde desenvolveu carreira como encenador. Paralelamente desenvolveu projetos teatrais de cariz comunitário ou envolvendo não profissionais. No Teatro Nacional de São João encenou várias produções. Pela encenação dos Demónios, de Lars Noren, recebeu o Prémio Autores 2016 da SPA,
na categoria de melhor espetáculo. Nuno, obrigada por estar connosco hoje. Obrigado. Tínhamos esta reflexão não apenas relativamente à sala, ao Teatro Nacional de São João, mas também relativamente à questão da criação, e é muito interessante, estava aqui a ler a sua biografia relativamente à relação com o teatro comunitário. Nós na primeira conversa tivemos um interveniente italiano, um bailarino, em que dizia que ele dá aulas em prisões e centros comunitários também, e que dizia que após o confinamento que tinha algum receio que a confiança que tivesse sido criada com estes grupos se alterasse também. Portanto, também é aqui algo a refletir. Obrigada, Nuno, vou-lhe passar a palavra. Quem quiser fazer comentários e perguntas é livre de fazer, nós passaremos no final, abrimos para o painel, abrimos a discussão da questão. Obrigada. Eu vou tentar ser o mais sintético possível. Antes de mais, José Manuel, quero agradecer por esta visão distópica de uma sala de teatro verdadeiramente assustadora. Vou-me sentir muito mal hoje à noite quando adormecer, mas é muito estimulante em termos de criação, já que estou a começar a trabalhar no balcão do Genê, portanto deu-me aqui bastantes ideias. Eu acho que acima de tudo devemos ter calma. Ok? Eu acho que vivemos numa sociedade de informação extremamente rápida, com plataformas digitais e com uma facilidade de aceder a informação e, sobretudo, desinformação, que nos leva a pensar nisto como se fosse o fim do mundo. Ora bem, o teatro, que funciona à velocidade da luz num anfiteatro, como disse o Élvio, já aguentou 4 pandemias, que eu saiba, pelo menos. E todas elas o modificaram substancialmente. A peste negra deu origem aos interlúdios, etc. O teatro americano dos anos 20 está profundamente ligado à influenza, à gripe espanhola, e ainda há pouco tempo, nos anos 50, embora ninguém fale nisso, houve uma outra pandemia de gripe. Portanto, o que nós tivemos foi um travão absoluto neste espécie de para a frente e marche, que é um bocadinho esta sociedade de espetáculo que auto-se reproduz constantemente, e de repente, seja no campo cultural, seja no campo económico, seja no campo das relações de trocas, etc., o mundo disse parou. E parou de uma forma absolutamente traumática, com 250 mil mortes por o mundo inteiro e 4 milhões de infectados. Portanto, aquilo que nós, e que continuamente nos esquecemos, que é a nossa fragilidade, aquilo que nós tínhamos esquecido, a natureza encarregou-se de nos informar, através de uma criatura minúscula, a nossa perecibilidade. Daí pensarmos na morte, etc, etc. E a finalidade disso. E, portanto, isto, como artista, como pessoa, influi-me profundamente. Este confinamento durante 2 meses faz-me pensar em muita coisa. Não tenho tido muito tempo, mas faz-me pensar em muita coisa. Como, presumo, um homem dos anos 40, quando vê no cinema a bomba atómica e descobre que o homem tem o poder de aniquilar o mundo, de repente começa a pensar muita coisa. E daí surge o teatro absurdo, ou o teatro da crueldade é muito mais reforçado. Não é? Como, quando morrem 100 milhões de pessoas, ou como, quando sabemos do Holocausto, nós ficamos traumatizados. E o Covid é, sobretudo, em meu entender, um profundo trauma e um profundo aviso. Daqui para a frente, o que será? Quer dizer, eu estou em crer que venceremos esta distância que neste momento estabelecemos. Eu fui um jovem estudante a entrar na universidade, quando de repente o HIV, a SIDA, era uma coisa pouco conhecida e que levava ao distanciamento de toda a gente, não é? E toda a gente naquela altura, na Faculdade de Direito, em Coimbra, dizia isto nunca mais vai ser o que vai ser. Em 2008, com a crise económica, nós pensámos que tínhamos tido para nos transformarmos e, de facto, não nos transformamos. Esperemos que este assim sirva.
E isto é o que eu tenho para dizer no geral. Portanto, neste momento eu suspendo o juízo em relação a uma visão cor-de-rosa do que poderemos ser daqui para a frente e a uma visão pessimista do que poderemos ser daqui para a frente. Porque daquilo que eu sei, o homem tem uma capacidade incrível de se surpreender a si próprio, para o bem e para o mal. E isto é daqueles momentos fraturantes. Em relação ao Teatro Nacional São João, que foi por isso que eu fui cá convidado, sendo muito sintético, o Teatro Nacional São João é um teatro do Estado, é uma empresa pública. Portanto, nesse sentido, desenvolve uma política cultural do Estado, não é? E que foi também completamente, como é que eu ia dizer, convulsionada por este acontecimento. Eu lembro que nós fizemos 100 anos no dia 7 de março, estreámos, repusemos um espetáculo, estreámos a Castro Fora de Portas, porque tínhamos toda essa ideia de começarmos o Teatro Nacional primeiro por os outros teatros antes de voltarmos ao nosso, e que isso acabou de uma forma abrupta 2 horas antes da apresentação em Bragança. E com isso, toda a programação que foi pensada, toda a relação, e o Teatro Nacional, para além de ser uma casa de produção própria, com uma equipa de atores quase residente, com uma equipa técnica, com uma equipa administrativa, etc., é também uma casa de coprodução por eleição e algum acolhimento, que também tinha uma programação internacional, que tem relação com festivais, que tem relação com outros teatros, que tem uma relação com a Tutela, com a DG Artes, com tudo. De repente vê a sua programação, a sua atividade que tinha imaginado de uma forma pendular, interrompida. E o facto de São João interromper a sua atividade afeta profundamente todos os atores que estão a eles ligados, sejam eles companhias, sejam eles técnicos, sejam eles auxiliares de sala, sejam eles a própria equipa de São João, sejam atores, público, etc. Se quisermos, em 3 formas. A criação, as pessoas que entram pela porta de artista, a apresentação, as pessoas que entram pelo público e passam pelo frente de casa, e, por outro lado, a própria equipa. E, portanto, o São João sente no dia em que fecha as portas, não só o impacto sobre si mesmo, como o impacto que o seu encerramento poderá provocar como um efeito de ondas por todos os agentes que a ele estão ligados. Nesse sentido, o que temos vindo a desenvolver, e isso tem-me dado muito pouco tempo na varanda, infelizmente, é um conjunto de recalendarizações que neste momento permita que quase toda a programação que tínhamos previsto será executada ainda assim. Com um reforço de programação, com a manutenção das mesmas pessoas e com algumas pequenas exceções, que são exceções às vezes bizantinas, pequenos serviços que por lei não conseguimos reproduzir porque não aconteceram, outras vezes mais complicadas, como a impossibilidade de reprogramar 1 ou 2 espetáculos internacionais, porque neste momento a incerteza é tão grande em termos de viagens, disto, daquilo, que nos obriga a caminhar para outras formas. Portanto, esse foi o trabalho fundamental que o São João fez ao sentir o impacto artístico e económico, ou seja, um esforço de reorganização da sua programação, prevendo então a reocupação das salas, o desconfinamento e o uso fruto, outra vez, do espaço público. E neste caso, sim, há também todo um trabalho a ser desenvolvido dentro da instituição, através das suas equipas e da partilha com outros teatros, de um possível plano para a reocupação destas salas, que respeite
obviamente, o medo do espectador, mas que lhe permita também servir a ânsia que ele tem de encontrar outra coisa. E, sobretudo, que permita aos criadores voltarem a criar no seu espaço de interseção com o público, alveolar, obviamente, neste momento, mas que esperemos que isso seja não o pronúncio de um Estado de polícia, e Zé Manuel, deixa-me dizer-te que na direção de cena já temos uma câmara apontada ao público, saber quem usa o telemóvel, mas sim como um compasso de espera e um espaço de reflexão que permita o exercício do teatro no anfiteatro, entre público e ator, provavelmente com cautelas que não tínhamos até agora, mas que permite o seu crescimento. Nesse sentido, e em relação às estratégias, a estratégia foi essa de consolidar, de assegurar de diálogo com os parceiros, sejam os quais forem, e por outro lado, houve esta estratégia de existência numa plataforma digital. Ora bem, as plataformas digitais não são teatro, ponto. Nunca o serão, ponto. Mas são uma outra forma de explicitação de uma arte performativa, que até este momento, como não tínhamos necessidade, nunca refletimos sobre isso seriamente. E nesse sentido, o São João desenvolveu uma estratégia de programação digital que passa, obviamente, por a reposição dos espetáculos requentados, etc., à sexta-feira, num exercício quase de nostalgia ou de informação. E aqui devo dizer que os públicos enganam muito, porque eu não posso dizer que 5.000 visualizações de um espetáculo equivalam a 50 espectadores num palco. Basta o meu gato, como vocês viram agora, basta ele estar aqui a visualizar e são 30 espectadores numa visualização. Mas, para além disso, a estratégia que nós criámos foi de contacto direto. Mais sobre Zoom, os clubes de teatro estão abertos à terça e à quinta. Alguns testemunhos deles foram postos na internet. Com o elenco quase residente, criámos uma leitura videográfica do Decâmara. Fizemos agora a Antígona em stop motion, em que o Creonte é um unicórnio cor-de-rosa, que feriu as sensibilidades de algumas pessoas um bocadinho mais clássicas, diremos. Temos leituras. Eu cheguei atrasado porque saí de uma leitura da Vanessa Vai à Luta, e uma maneira de refazermos todo o nosso serviço educativo para estarmos presentes, porque isto é um serviço público, por mais distanciado que tenhamos, e portanto leva-nos a descobrir este quarto palco como uma quarta dimensão, que nunca substituirá o palco, mas que poderá ser, sim, uma adição, peço desculpa, uma outra forma de explicitação com uma ideia própria. E isto já não é de hoje. Isto já foi explorado em vários teatros por Europa fora. E até há uma estatística que representa o uso de uma plataforma digital ou de um palco digital representa um incremento de 13% no público, o que nos trará problemas com o rateio de público que tem a ver neste momento. Também queria defender a classe em relação ao que a classe artística portuguesa tem um problema endémico e que todos nós identificamos, sejamos nós independentes, sejamos nós agentes governamentais, etc., que é a falta de um estatuto do artista, obviamente, que tem de ser legislado, como tem de ser legislado os teatros da Rede Nacional de Teatros, etc., etc. Esse problema tem de ser resolvido de uma forma concreta e não pode estar sempre a voltar ao mesmo cada vez que temos uma crise.
Mas, por outro lado, não é verdade que a classe esteja imóvel. E, por outro lado, não é verdade que a classe não se associe em termos de plataformas de associativismo. Nós temos interlocução com a Performart, com a plateia, com o sindicato, temos consciência de que existe um movimento corporativo, temos consciência de um conjunto de atores, se quisermos, que de alguma forma ausculta, amplifica e serve de ponte de diálogo entre o institucional, entre o grande e o pequeno, entre o individual e o coletivo. Portanto, e é dentro disto que devemos continuar a trabalhar para, de alguma forma, sistematizar e acautelar o futuro. O que eu acho que este compasso de espera infinitamente doloroso, que pressupõe a morte, implica, é que nos permite, de facto, identificar os problemas que precisamos de resolver. E que só podem ser resolvidos, paradoxalmente, se nos reencontrarmos e dialogarmos. E se formos extremamente práticos. No geral, há um livro do Dagerman em que ele diz que na Alemanha, durante os bombardeamentos, enquanto as bombas caíam, os teatros estavam cheios. Salvo o erro, a primeira coisa a abrir em Cabul foi um teatro. E se vocês gostam da Guerra dos Tronos, no meio daqueles episódios todos aparecem sempre os reis, as rainhas, os heróis, os dragões, os mercadores, e depois ao fundo de cena há sempre uns desgraçados em cima de um barril a fazer assim, e a fazer assim, e a fazer assim. São sempre figurantes, mas estão sempre lá. Nós, de alguma forma, porque a nossa arte é tão artesanal, foi cozinhada há tanto tempo e cozinha com tantos elementos, nós somos a tomada de pulso do tempo e do humano. Portanto, é natural que no teatro nos sintamos tão feridos com este rasgão que é o Covid. Porque, de alguma forma, somos o pulso de tudo. Muito embora as pessoas, se calhar, nem pensem nisso. Mas havemos de resolver isto. Ponto. Recuso-me a que estes 2 meses me assustem face aos 2000 anos, pelo menos na história ocidental, de lições que traga às costas. Agora, a ver, vamos. Peço desculpa se fui assim um bocadinho lírico, mas é o possível. Estamos cá para isso também, não é só, estamos cá para todos os tipos de discursos e ideias, e acho que a ideia é conversarmos. Obrigada Nuno, e por todas as ideias e feedback que foi trazido. Eu queria dizer que a Margarida Mata caiu, não saiu de socapa, ela pediu desculpa. Acho que teve um problema com a internet em casa, que também acontece, e depois não conseguiu voltar a juntar-se, e como ela tinha um compromisso às 6, mas agradeceu e disse, pronto, pedia muita desculpa aos outros participantes e ao público por ter saído assim. Eu quero também, antes de passar a palavra à Graziela, atriz e diretora de produção do Teatro Estúdio Fonte Nova, queria só referir aqui uma coisa que temos também pautado nestas conversas, que eu acho que é importante, que é termos centralizado, tentar sempre trazer vozes um bocadinho de todo Portugal nesta área, e não nos mantermos aqui Lisboa e Setúbal, ou pelo menos aqui na nossa zona, e acho que hoje também conseguimos um bocadinho isso com a presença da Madeira, Lisboa e Porto, a Margarida também e nós neste lado mais margem sul, que é algo que queremos continuar a fazer, trazer um bocadinho não só apenas diferentes áreas da cultura e do teatro, mas também diferentes zonas do país, e acho que para nós é muito importante.
relativamente àquilo que eu disse, antes de passar a palavra à Graziela, houve aqui um clique que se me estava a fazer relativamente quando o Nuno falou da crise do HIV nos anos 80. E volta àquele artigo no início da conversa do Smithsonian sobre a arte urbana, em que dizem a certa altura: When one's voice needs to be heard in public becomes a danger itself, it's even more important than scrutiny and dissent is able to be articulated. Portanto, a importância da dissidência quando a voz que necessita de ser ouvida em público se torna um perigo para si mesma. E lembrei-me que nessa altura, nos anos 80, se criou o ACT UP, AIDS Coalition to Unleash Power, para responder à falta de atenção da administração Reagan para a crise da SIDA. E movimentos públicos, movimentos de pessoas se uniram a nível para responder a esta falta de atenção para as questões de saúde. E que isto tem acontecido na história também relativamente a questões especialmente físicas, não é? E acho que aqui vemos um bocadinho isso também, nós tornarmos também críticos e presentes relativamente a tudo o que se está a passar, e especialmente à questão do espaço público. Queria só dizer que também que o PDF, ou que o documento que o Castanheira há bocadinho referiu, de Espanha, se chama, foi abordado aqui numa primeira conversa pela Sarai Ângulo, uma produtora, e chama-se 52 medidas extraordinárias para afrontar as consequências da crise sanitária provocada pelo Covid-19 no setor das artes cênicas e na música. Este documento, este PDF, está disponível online para quem que reúne diferentes grupos e associações de Espanha. E relativamente à questão também, só para dar aqui um pequeno feedback, e vou passar já a palavra, que é muito interessante a diferença assim, entre visualização e engagement e entrega. E as visualizações que temos, apesar de serem números, e os números para quando fazemos relatório contam sempre muito, mas que existe aqui esta diferença entre a entrega e o compromisso que temos para com aquilo que estamos a ver e a consumir ou a assistir, e o ver, também a diferença entre o escutar e ouvir. E passo a palavra à Graziela. Obrigada a todos até agora. Eu acho que já tantas coisas foram ditas, tantas inquietações, tantos medos, mas o Nuno deixou-nos aqui no seu final uma esperança. E eu acho que vamos todos ficar com essa esperança. Quero-vos agradecer imenso, e acho que nestes tempos também às vezes é uma forma de termos, e nestes tempos termos tempo e pensarmos no outro, e essa partilha é muito importante, e nós temos sentido isso, e não nos podemos esquecer que não estamos sós, estamos com o outro. Com os nossos colegas e com o público, que acho que vai esperar por nós, e vamos acreditar que venha um novo tempo e essa esperança. Olho ali para o Castanheira, vi as suas inquietações, foi muito tocante ao mesmo tempo. É daquelas coisas que foram tão poéticas, mas tão tocantes e que nos deixam que pensar, tanto que pensar. Mas olha aí para esse teu cenário que tens por trás e veja esses fiozinhos todos, pelo menos o que me chega aqui à minha imagem, são uma série de fios, no fundo eles estão todos ligados. E acho que sim, essa ligação vai acredito que venha um tempo com todas essas ligações, e esse mar que hoje não existiu na Madeira, não o vimos, existiu, ele existe, mas que o Elvio queria ter essa paisagem, mas fica nas nossas memórias, e acho que nós somos essas pessoas que temos essa capacidade do sonho e da resistência, e esperamos por novos tempos. Obrigada. Temos aqui algumas, não tanto perguntas, mas mais comentários, e também estamos a aproximar-nos da nossa hora de término destas conversas, mas a Sofia Leal refere
filial do Arte Imagem, que esteve connosco numas conversas também. Não existem ainda normas para espetáculos dentro dos teatros, que inclusive se permite abertura para dia 1 de junho. O André Rabassa, estamos todos a adaptarmos ao novo normal, entre aspas, vale a pena questioná-lo ou vamos todos em filinha? A Maria Amorim refere que, sem dúvida, são várias ideias e sugestões que só com o passar dos dias poderão ser avaliadas e, sem dúvida, o público vai ter essencialmente de alterar a maneira de estar e habituar-se a essas mesmas alterações. Temos aqui outros comentários da Lucília Telmo, por exemplo, que somos exímios em esquivar-nos dos problemas sem nunca os resolver. E os problemas estão identificados há muito tempo e que todos sabemos quais são. Maria Emília Castanheira também tem estado a colocar alguns comentários. Inês Oliveira também, assistindo às conversas e agradecendo. E abrir espaço então, se vou ativar os vossos microfones e se quiserem terminar e dizer algo mais, algum comentário final, algum pensamento final antes de terminarmos, agradecer-vos mais uma vez a vossa presença. Deixa-me só dizer uma informação. As regras e planos de desconfinamento e de reabertura dos teatros estão a ser trabalhadas. Eu sei que há uma grande angústia em relação a isso, mas estão a ser trabalhadas não só no âmbito do nosso teatro, mas em vários teatros, e tendo em conta não só o público, mas as pessoas que estão a trabalhar no teatro e os criadores que vão para o teatro. Portanto, dada a dificuldade desta situação, lembro-vos que há 3 dias atrás se descobriu que a assessora do vice-presidente dos Estados Unidos estava infectada com Covid e é a casa que mais testes tem e mais separação de coisas tem. Dada essa dificuldade, talvez... e a articulação entre ministérios, entre especialistas, entre cientistas e talvez ainda não tenha chegado. E também quero lembrar que, abrindo a 1 de junho, que eu saiba, nenhum teatro vai abrir ao público a 1 de junho. Portanto, há este tempo e é um tempo de diálogo e de construção. Aliás, já circula um documento através de plataformas de associações de um futuro plano de desconfinamento para as pessoas poderem dar uma opinião sobre isso. Era só o que eu queria dizer. Obrigada. Obrigada. Élvio, José Manuel. Não, faz favor, Élvio, faz favor. Fica o Manuel. Não, eu queria dizer que nesta altura a Feiticeira do Norte vive com apoios sustentados, públicos, finalmente da DG Artes também, mas também da Câmara Municipal e do Governo Regional. E este mês, apesar de tudo, não foi só na varanda, foi um mês de trabalho, de preenchimento de formulários para tanto plano, tanta ajuda, tanta linha que se abriu, linha de crédito, tanta linha que se abriu. Foi um mês muito ocupado, mas a única diferença que faz, a diferença é que nos digam algo. Portanto, estou aqui a representar o sector independente, mas que nos dizerem-nos algo é muito importante. Por exemplo, a DG Artes esteve sempre em contacto connosco e eu exigi o mesmo também daqui das autoridades locais, porque faz toda a diferença. E quando não falam connosco, aqui é a Direção Regional da Cultura, se não nos dizem nada, ter de apelar a que digam, neste momento faz toda a diferença, porque já basta a nossa dificuldade ou esta vida de mendigos medievais que às vezes temos. E venha a esperança e obrigado por tudo o que disseram. José Manuel? Não sei, eu diria que eu vi com muita atenção Nuno, Graziela e ele agora. O que é que eu posso dizer? Bom, em relação ao que o Nuno disse, compreendo, estou de acordo. Só queria fazer aqui um pequeno parênteses, não me levas a mal, é que de facto o teatro passou várias pandemias, não é? Ao longo da história e outros tipos de epidemias e sobreviveu sempre, e eu sou
pode ter transparecido naquilo que eu falei um desacreditar, um total pessimismo. Longe disso, porque eu nem sequer sou, acho eu, estruturalmente pessimista. Não, mas eu sei. Tu sabes. Mas de qualquer forma, acho que há uma diferença muito grande, que é essas pandemias foram todas num tempo em que não havia comunicação, né? Em que, curiosamente, o Pamuk fala nisso também nesse artigo, em que tudo o que estava para além da pandemia era imaginação. Portanto, o imaginário é que funcionou, extrapolado. Ele refere isso a algures, em que a dependência da imaginação dava aos medos de cada pessoa uma voz própria, que tinha um tom lírico localizado, espiritual e místico. Isso hoje não é assim. E hoje é diferente, não é? Nos casos mais, noutros menos, mas de facto este turbilhão, esta avalanche de informação que chega, uma grande parte dela, começamos a perceber, acho eu, que as pessoas, ou se não começam, deviam perceber, muita dela é distorcida, transviada, alterada, distorcida, aldrabada, e portanto isto tudo no universo de globalização, eu acho que é um fator de grande apreensão e preocupação. E a maneira de enfrentar este problema é um bocadinho diferente. A outra coisa é aquelas considerações um pouco avulsas que eu fiz sobre, ou interrogações sobre uma nova ordem na sala de teatro, ou nas salas de teatro, uma coisa muito empírica, feita assim um bocadinho acima do joelho, mas pretendem dar uma coisa sobre a qual tenho trabalhado bastante ultimamente, que é a perspectiva do espectador. Normalmente nós, como profissionais do espetáculo, do teatro, temos uma tendência natural a nos perspectivarmos como aquele que faz, aquele que emite, e esperando que do outro lado o outro está lá para receber. E quando analisamos mesmo esse fenómeno é sempre de cá para lá, e eu acho que faz muita falta. O meu amigo historiador e teórico que já falecido, o Marcel Ferreira, falava muitas vezes nisso, de estar por fazer a história do espectador, e a história do espectador aqui neste caso é muito importante porque por causa destas questões que eu coloquei, não é? Portanto, era só isto. Não sei, desculpa lá, Nuno. Não. Obrigado pelas ideias que me deste para o balcão. Eu interessa-me muito este debate, não é? Porque ele vai de encontro mesmo que eu tenha exagerado um bocadinho, oxalá que sim, ele vai de encontro àquela preocupação maior que eu tenho em relação a isso, que é, a meu ver, a arquitetura contemporânea das salas de espetáculos não corresponde à realidade social. Né? E, portanto, neste tempo, e deixando agora o vírus de lado um bocadinho. E, portanto, isto é matéria que põe isto tudo a mexer em turbilhão, e interessa-me. Pronto, peço desculpa. Acho que poderia ser um bom momento para repensarmos também essa arquitetura das salas de espetáculo, não sei. Fica aqui o... Claro. Tem um desafio também para talvez outro debate. Terminando, o Leonardo Silva perguntou apenas, e talvez uma pergunta só dirigida ao Nuno, onde é que podemos encontrar esse documento, ou se esse documento será o documento que o Nuno referia que está a circular neste momento, se é só um documento interno. Neste momento acho que a Performart facilitou um documento para as pessoas darem um input. Eu não quero de estar a dizer uma inverdade nesta cultura de desinformação, mas eu acho que se for ao site da Performart pode ver isso. E cada vez mais isso vai ser a ordem do dia,
porque até há uma semana atrás não se estava a pensar nessa reabertura, agora está-se a pensar nessa reabertura. Percebam que 2 meses é muito pouco tempo para uma estrutura, por exemplo, como São João, para funcionar. E entre recalendarizar e pensar isso ao mesmo tempo que temos teletrabalho, em que temos pessoas em casa, que temos, é tudo muito. É um horrível mundo novo, se quisermos. Portanto, há todo esse conjunto. Mas eu, salvo erro, esse documento ou está disponível ou estará disponível na Performata. Fiquei com essa impressão. Mas não quero dar uma informação errada. Mas se tiver mais dúvidas sobre isto, daqui a uns tempos, por favor, entre em contacto comigo através de São João. Obrigada. E eu esclareço. O Vítor Afonso diz também que a APEF, a Associação Promotores de Espetáculos e Festivais, entregou à ADGS e ao Ministério da Cultura um guia de propostas para a reabertura das salas de espetáculos. Sim. Em breve haverá notícias oficiais sobre a decisão oficial dessas regras e instruções de funcionamento, não só para o público, como para os artistas e equipas técnicas. O André Rabassa, que há bocadinho publicou também aqui a notícia do Observador sobre o Teatro Aveirense, que planeia reabrir a 1 de junho com máscara desinfetante para espectadores. Pronto, toda uma notícia sobre como é que planeiam fazê-lo. E finalmente apenas aqui um comentário do António Santos, que tem trabalhado extensamente sobre as estátuas vivas, como estátua viva, e refere que na margem das margens está a arte de rua, e ainda mais à margem a arte que desenvolve há 33 anos a estátua viva. Foram estes os comentários principais neste momento que tivemos. Mas tem razão. E uma das coisas que torna a nossa classe tão difícil de arregimentar num regime da segurança social único, ou que torna que a nossa classe seja difícil de resolver as coisas por decreto, é a sua imensa variedade. Eu dirijo um teatro nacional, estou habituado a apresentar as minhas obras em teatros nacionais, em teatros, mas fiz muitos espetáculos nas prisões, fiz muitas digressões. As realidades do interior e do litoral são completamente diferentes. A realidade da Madeira presumo que seja completamente diversa da do Porto. Não há uma espécie de reprodução do modelo centralista disto. Portanto, seja isto em instituições, seja isso nas profissões. Eu tenho uma imensa admiração pelos artistas de rua. E, de facto, o que ele diz é verdade. A nossa classe é extremamente complexa. O que não é uma desculpa para a inação, atenção. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Obrigada, Nuno, mais uma vez pela intervenção. Eu acho que podemos caminhar... Acho que não, o José Manuel quer dizer qualquer coisa. Sim, é muito rápido, só 2 coisas. Primeiro, é que eu esqueci há pouco de referir, e agora o Nuno, de certa forma, tocou assim um bocadinho nessa tecla, é que aquilo que me leva a uma preocupação grande, de facto, na prática do espetáculo, nas suas múltiplas formas, é sobretudo, nesta hora difícil, né, é sobretudo as pequenas companhias, os pequenos grupos de teatro, alguns que nem espaço têm, ou que têm espaços, porque os espaços grandes, eu há pouco referi o Nuno é diretor agora de um outro grande teatro. Portanto, esses espaços, com mais ou menos espectadores, tentarão resolver os seus problemas. Agora, os espaços minúsculos, né, com regras de poder levar, de distanciação entre os espectadores, como é que pode funcionar? Bom, para além dos apoios económicos, as pessoas que não têm espaço próprio ou têm umas mini estruturas, as dificuldades que estão a passar, enfim, eu penso que isso é um bocadinho, está a passar um pouco ao lado da equação. Bom, e agora uma coisa completamente à parte disso, é que eu há pouco esqueci, estava para referir, depois esqueci. Primeiro, é que sempre que vejo o Nuno, Nuno, desculpa lá, isto não vem muito a propósito, mas já vais perceber porque é que eu vou falar nisto. Vejo sempre, quando eu conheci o Nuno e vi um espetáculo das coisas mais maravilhosas, pá, coisa esquisita, mas que eu vi,
e que foi o Plasticina. Sabes que eu falo sempre nisso, é um espetáculo absolutamente espantoso que eu vi do Nuno há 20 anos, ou há 20 e tal. Há 16. Foi um dos primeiros. Foi um dos primeiros. Foi em 2004, sim. 2004. Extraordinário espetáculo do Plasticina. E isso veio a propósito de eu me ter lembrado, quando falei ao princípio desta situação em que todos nos encontramos, que logo nos primeiros dias em que eu estava aqui fechado em casa, me saltou, e comentei com a Mila, um espetáculo que eu fiz há muitos anos, nos anos 80, 84, 85, agora teria que ver, não interessa. No antigo Teatro da Graça, companhia de Grupo Teatro Hoje, Teatro da Graça, encenado pelo Carlos Fernando, um espetáculo chamado Terminal Bar, e que é uma história da Catherine Hayes, que é a história de uma epidemia que devasta a humanidade. E que se passa, portanto, numa Nova Iorque, onde já morreu e já desapareceu a esmagadora maioria da população, onde há uns cheiros errantes e tal por aí fora, e que depois, prenúncio, estranho ou não, culminou com o próprio falecimento do Carlos Fernando, que morreu, e que está ligado indiretamente a uma coisa que tu referiste, Nuno, por isso eu fiz esta, que é que foi o avanço, o avassalador da SIDA naqueles tempos, que nessa altura estava a iniciar-se, né? Os anos 80. E, portanto, Terminal Bar da Catherine Hayes. Era só isso. Um grande abraço para todos. Obrigado. Obrigada a nós. Obrigada a todos. E eu acho que a grande mensagem aqui é também de mantermos esta comunicação e articulação. Acho que temos neste momento muitas entidades, algumas entidades em Portugal, a trabalhar por maiores direitos dos trabalhadores e pela cultura, mas acho que temos ainda a fazer um grande trabalho a nível também de comunicação e de articulação entre nós e de representatividade cada vez maior para assegurar esses direitos. Há aqui só, para terminar, há pelo menos uma Câmara, Helena Marujo pergunta, há pelo menos uma Câmara que assegurou o dinheiro dos bilhetes não vendidos para cumprimento das exigências da DGS, Aveiro, e julgo que há mais teatros que abrem em junho, acho que já li isso. Pronto, aqui um último comentário, antes de vos agradecer. Nós abrimos no dia 1 de junho, mas não ao público. Ok, certo. Okay. Obrigada. Anunciamos também que vamos ter para a próxima semana, para a próxima quarta-feira, às 4h30, outras conversas. Mantemos este mote das conversas aqui online, desta vez sobre festivais, considerando aqui, repensando festivais, os festivais que se mantêm, como é que os podemos repensar um pouco, a nível nacional e a nível internacional também. E agradecemos a todos os presentes e a todos aqueles que nos viram. E desejamos muito bom trabalho e um até já, e que nos vejamos não só aqui via online, mas também offline, em breve, em Setúbal, no Porto, na Madeira, onde quer que seja. Okay. Obrigada então, e até já. Tchau. Beijinhos.